Hoje nós vamos falar sobre um tema muito aguardado aqui no canal, que é sobre Hackintosh. O Hackintosh se consiste na instalação de um sistema da Apple em um computador normal. A Apple é uma empresa que vende computadores muito caros, principalmente computadores focados em exclusividade, uma vez que ela tem um sistema operacional exclusivo da marca Apple. O sistema operacional da Apple, que é o macOS, é um sistema muito focado em estabilidade e segurança, o que torna ele um sistema operacional muito legal para trabalhar. Por conta da sua estabilidade, é um sistema operacional muito utilizado para quem trabalha com edição de áudio e de vídeo. Isso porque conta também com alguns softwares exclusivos da Apple que são a mão na roda. Não é muito incomum encontrar no mercado computadores da Apple custando de R$10 mil para cima. Computadores que podem até ser muito bons, mas qualquer pessoa que entende minimamente de hardware sabe que as peças que tem dentro dos computadores da Apple são peças superfaturadas. Resumindo, quando você compra o computador da Apple, você não vai pagar mais caro somente pela potência que ele tem, mas basicamente também pelo símbolo da maçã, o sistema operacional da Apple e todos esses serviços extras que estão englobados dentro desse sistema operacional. Apesar da Apple ter toda uma exclusividade nos seus computadores já montados, ela não fabrica as peças dos seus PCs. Ela terceiriza para os fabricantes que fabricam as mesmas peças dos computadores utilizados para usar com o sistema da Microsoft, que é o Windows. Algumas dessas peças têm versões também exclusivas somente para a Apple, que são versões OEM, que são vendidas para empresas para montar computadores e não são repassadas para o consumidor. Porém, mesmo essas peças que são vendidas para empresas nas versões OEM, chegam para o usuário final de alguma forma e também acabam tendo uma tecnologia muito próxima a outras peças que já circulam normalmente no mercado, que qualquer um pode comprar livremente numa loja. Mas aí que entra o X da questão. Se os computadores da Apple têm a mesma tecnologia que os computadores que vem o Windows instalado, a gente também consegue pegar um computador que não foi necessariamente montado pela Apple e instalar o sistema da Apple dentro dele. Apesar da Apple ter a patente dos seus computadores montados e do seu sistema operacional, ela não tem a patente de todas as peças quando são vendidas separadamente. Isso não nos impede de pegar um sistema operacional da Apple e instalar em um computador normal que não foi revendido pela Apple. O processo de instalação de um sistema operacional da Apple em um PC normal, na verdade não é muito complexo, mas você precisa de ter muito cuidado na hora de escolher as peças do seu computador. Isso porque para você ter 100% de compatibilidade com o sistema operacional, você precisa escolher peças que têm a mesma tecnologia que foram utilizadas em PCs da Apple. A via de exemplo, a Apple é uma empresa que sempre fechou parcerias com a Intel, então o processador Intel seria o mais adequado para montar um Hackintosh. Além disso, já não é de hoje que a Apple vende computadores com processadores Xeon, e por isso nós vamos utilizar um Xeon para fazer o nosso Hackintosh hoje. A configuração que a gente vai usar para montar um Hackintosh agora não foi necessariamente planejada para montar um, e a gente vai experimentar aqui para ver se vai dar certo. Esse PC é basicamente o novo PC Game barato de 2021 aqui do canal. Achei que seria muito interessante se esse computador também servisse para instalar o sistema macOS, uma vez que ele é um computador muito bom e muito barato para os tempos de hoje. Eu vou deixar até o link de todas as peças dele na descrição e aconselho você a dar aquela conferida. Ele está saindo em torno de R$2 mil. Nesse PC, basicamente nós temos um Xeon X79, que é o E5-2640V2, que apesar de ser um pouquinho mais antigo, é um processador de 8 núcleos e 16 threads. Ele é um processador muito barato, mas muito interessante para trabalhar, isso porque ele tem muitos núcleos. Ele também trabalha com uma frequência de 2.3 GHz. Como o macOS é um sistema operacional mais voltado para multitarefas e trabalhos, eu não acho que seria legal colocar um processador com menos núcleos, e sim um processador com muitos núcleos mesmo para ficar bem interessante o negócio. O nosso sistema operacional também vai contar com 16 GB de memória RAM e uma placa de vídeo Radeon RX 550. Placas de vídeo da AMD, principalmente as da série RX, são altamente compatíveis com o procedimento de Hackintosh. Isso porque atualmente só a AMD produz placas de vídeo para os computadores da Apple. Porém, a RX 550 é uma exceção, ela pode funcionar muito bem ou não, porque a Apple só utiliza nos seus computadores Mac placas de vídeo da RX 560 para cima, e a RX 550 é um pouquinho inferior à RX 560. Então vamos fazer todo o procedimento e contar com a sorte. O processo de Hackintosh hoje já é muito mais fácil do que era no passado. Antigamente era muito mais complexo pela falta de informações.
Basicamente, todas as informações e tudo que você precisava de baixar para fazer um Hackintosh estava unicamente centralizada em uma comunidade muito bacana. Essa comunidade ainda existe, lá tem muitas informações relevantes, mas você também consegue muita informação no YouTube hoje em dia. E basicamente todas as informações que eu necessitava para fazer esse Hackintosh eu encontrei no canal Informática Inteligente. O canal Informática Inteligente tem muita informação sobre Hackintosh no Xeon, no Ryzen, com placas de vídeo da Nvidia, tem um monte de coisa legal. Eu quero agradecer muito pela boa informação. Eu vou deixar o link também dos tutoriais que eu usei na descrição. Graças aos tutoriais que eu vi, o processo de instalação do Hackintosh não foi nada complicado. Eu escolhi instalar o sistema operacional da Apple mais atual, que é o macOS Big Sur. E o método mais fácil de instalar o sistema operacional mais atual é instalando o sistema operacional anterior, que é o macOS Catalina, e depois fazer a atualização do Catalina para o Big Sur. É claro que para fazer a instalação desse sistema operacional no computador, a gente precisou de criar um pendrive bootável, um pendrive de instalação. Fazer o pendrive de instalação do macOS é a parte mais complicada do procedimento. Tudo que eu precisei foi de baixar o Rufus e uma imagem do macOS Catalina no primeiro momento, selecionar a imagem do macOS Catalina pelo programa Rufus. Foi só marcar ali para exibir todos os arquivos no explorador do programa, selecionar a imagem RAW, clicar em abrir e clicar no botão iniciar. A partir desse momento ele formata o seu pendrive e deleta tudo que tiver dentro dele. Esse processo também só vai funcionar se você tiver um pendrive de 16 GB de espaço ou mais. Não se espante com o tempo que vai levar para criar esse pendrive, porque é um processo que demora um pouquinho. Após fazer esse procedimento, foi necessário baixar um programa que se chama Mini Partition Tools. Isso porque os arquivos do pendrive ficam inacessíveis depois que você instala o macOS e você precisa de acessar eles para fazer uma pequena modificação para ele poder funcionar. Basicamente o que a gente precisa é atribuir uma letra para a unidade escrito EFI dentro do pendrive. Eu selecionei uma letra qualquer, marquei OK ali no programa e cliquei em aplicar e deu tudo certo. Pode ficar tranquilo que não tem erro se você observar com cuidado o que está aparecendo aí para você agora. Mesmo atribuindo uma letra para essa unidade, se você simplesmente tentar acessar pelo Windows, você não vai conseguir. Mas dá para fazer isso pelo gerenciador de tarefas. Só abrir o gerenciador de tarefas, clicar em arquivo, executar a nova tarefa e clicar no botão procurar. E aí você vai conseguir acessar tudo que tem dentro dessa unidade. E aí é só deletar tudo que tiver lá dentro e colar tudo que tiver dentro da pasta Big Sur dentro do pendrive, onde a gente acabou de deletar os outros arquivos. Vou disponibilizar o link com esses arquivos para você baixar. Dentro dessa pastinha que tem tudo necessário para o macOS iniciar o processo de instalação e funcionar também no nosso Xeon. Com o pendrive de instalação do macOS pronto, a gente liga o PC já com o pendrive conectado, acessa a BIOS do PC, vai lá na aba Boot e seleciona o pendrive como o disco primário de inicialização do sistema. Assim a gente vai conseguir inicializar o processo de instalação do nosso macOS. No começo eu tive alguns probleminhas para inicializar o macOS por conta de uma configuração que faltou dentro daquela pasta EFI que a gente colocou no pendrive. Aí eu futiquei um pouquinho até achar a solução. E se você tiver com um computador igual o que eu estou usando, você não vai ter esse problema, porque eu mesmo modifiquei os arquivos de instalação para não travar mais quando inicializar. Depois de passar um monte de letrinha maluca na tela, logo aparece o símbolo da maçã, sinal que as coisas estão indo bem. E aí aparece a nossa tela inicial para selecionar o idioma. E aí não tem segredo, seleciona o idioma que você quer e clica na setinha ali para continuar. Antes de começar a nossa instalação, nós precisamos ir no utilitário de disco do macOS para preparar o nosso HD ou SSD para a instalação dele. E é só ir na barrinha lateral e clicar em mostrar todos os dispositivos, selecionar o seu HD ou SSD, no meu caso é um DirectX Disk, com o botão direito do mouse em cima do ícone dele e clicar na opção apagar. Na opção registro de inicialização principal, a gente seleciona a opção GUID e na seleção escrito formato, a opção APFS. E se você quiser, também pode dar o nome para o seu sistema e clicar em apagar. A partir daí você já pode começar a instalação do seu sistema operacional. A partir desse ponto a instalação é bem intuitiva, é só você selecionar a partição que você acabou de modificar e o próprio sistema da Apple vai te guiar passo a passo na sua configuração, não tem erro. Não se assuste se o processo de instalação fazer o seu computador reiniciar várias vezes, é perfeitamente normal. Depois de todo esse procedimento, o sistema iniciou numa boa, mas eu não estava conseguindo acessar a internet. Isso porque eu uso um adaptador Wi-Fi no computador para me conectar à internet. E para fazer esse adaptador funcionar, eu tive que baixar um driver no site oficial do adaptador e instalar no meu macOS. Esse mesmo adaptador, quando plugado em um computador com Windows instalado, já funciona automaticamente, mas no macOS não é bem assim.
Mas tudo bem, a gente tem umas diferenças entre os sistemas e precisa se adaptar. Eu já poderia começar a utilizar meu macOS a partir daí, só que ele está com o sistema operacional Catalina, que é o penúltimo sistema operacional da Apple lançado. Eu quero utilizar o Big Sur, que é um pouquinho mais novo. Para isso eu fui lá nas configurações do macOS e habilitei as atualizações automáticas. A partir daí já apareceu a atualização do macOS Big Sur para mim poder baixar. Foi só clicar em atualizar e deixar o computador quieto baixando tudo até terminar. Quando o download acaba, aparece um novo guia de instalação e é só ir continuando ali que começa a instalação sozinha desse sistema operacional. Esse processo demora bastante e reinicia o computador várias vezes. Eu me arrependi de não ter ido tomar um banho ou ter tomado um café enquanto isso acontecia. E tá aí o macOS totalmente atualizado e instalado no PC. Mas infelizmente para o meu azar, aconteceu o que eu estava temendo, que era a RX 550 que eu usei não ser tão compatível com o macOS. O sistema em si funcionou numa boa, mas ele só reconhecia 7 MB de memória interna da placa de vídeo, e reconhecia ela como dispositivo genérico. O que gerou lentidão no sistema porque o sistema tem muitas animações gráficas e ele não estava utilizando a minha placa de vídeo do jeito que era para usar. Eu procurei em muitos lugares e descobri que tem algumas pessoas que têm a RX 550 que funciona muito bem no macOS. E basicamente são as RX 550 que possuem a arquitetura Polaris, que é a mesma arquitetura da RX 560. Ainda assim, acaba sendo necessário fazer uma modificação em todo o sistema de inicialização do macOS. Meio que você dá uma enganada no sistema para ele achar que você está utilizando uma RX 560. Aí você consegue utilizar a RX 550 numa boa. E eu tentei várias configurações, mas não deu certo. Depois eu acabei descobrindo que tem uma versão da RX 550 que funciona sem fazer nenhuma modificação, que é a versão da Power Color. Isso porque, diferente das outras versões da RX 550 que tem 512 shaders, ela tem 612 e misteriosamente isso faz com que ela funcione. As outras placas de vídeo da série RX, tirando a RX 550, funcionam muito bem sem problema nenhum. E eu até tenho uma RX 570, mas não está comigo no momento, então não pude testar ela no Hackintosh. Então decidi tentar iniciar o Hackintosh com a GTX 1060 de 6 GB, mesmo sabendo que as placas de vídeo da Nvidia não são tão compatíveis assim com esse sistema. E basicamente aconteceu a mesma coisa, não reconheceu como deveria. Para quem tem uma placa de vídeo Nvidia, como por exemplo a GTX 1060, depois eu acabei descobrindo que com versões mais antigas do macOS, como por exemplo o High Sierra, é possível utilizar a GTX 1060 de 6 GB numa boa. Mas o processo de instalação do macOS High Sierra é diferente do Catalina, então teria que aprender tudo do zero novamente. Eu acabei descobrindo também que tem uma plaquinha da Nvidia bem básica que funciona bem com o macOS Big Sur, que é a GT710, e ela é uma plaquinha bem interessante para quem está querendo montar um PCzinho bem básico, então pode ser que dê para montar um macOS bem baratinho utilizando ela e um kitzinho x79, como por exemplo esse que eu utilizei. No mais, eu acho que essa experiência foi bem válida. Se você quiser usar um Hackintosh no seu PC, você precisa se planejar muito bem antes e escolher muito bem as peças, isso porque senão você pode se decepcionar. Você precisa de ver se sua placa de vídeo é compatível, se seu processador também se dá muito bem com o Hackintosh ou não, mas esse trabalho pode valer muito a pena. Isso porque para usar esse sistema operacional as pessoas estão pagando muito caro, porque tem que comprar todo o sistema montado. Pode ser que numa brincadeira dessa você acabe pagando 2, 3 mil reais e um PC que normalmente uma pessoa que quer utilizar o macOS esteja pagando 10 mil reais, 15 mil reais. Então se analisar essa situação com esse ponto de vista, pode valer muito a pena o trabalho. Um outro fator que auxilia bastante na montagem do Hackintosh é saber que os processadores Xeons da China que se tornaram tão populares são processadores altamente compatíveis com ele. E são processadores que hoje são muito acessíveis. Espero que o meu vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou do conteúdo, já clica aí em se inscrever, porque não custa nada, não é? E quem sabe no futuro do canal eu trago uma configuração de PC somente para a gente utilizar Hackintosh. E obviamente que tem que ser um PC barato, não é mesmo? Porque eu sou pão duro, mas também gosto de ter as coisas boas, então tem que ser potente e barato. Assista aos vídeos que vão ser recomendados a seguir. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.